Para encaminhar, deputado Éder. Retirada de pauta. Senhor presidente, não resta a menor dúvida que se uma única palavra nesse projeto não estivesse nele, ele seria, por todo, de suma importância para o povo brasileiro. Quando a gente vê aqui no parágrafo 2º, a cirurgia plástica reparadora com ou sem uso de dispositivos médicos implantáveis será realizada preferencialmente no mesmo tempo cirúrgico de procedimento terapêutico que tenha provocado mutilação ou deformação de membros. Porém, no parágrafo 3º, se vê um jabuti ridículo, porque se tivesse, pelo menos, não colocado essa palavra, eu diria, deputada Érica Cocai, que seria de muita importância para o povo humilde, que tivesse não só dilacerado, mas até mesmo função de membros, eles pudessem, pelo SUS, ter sido socorridos. Mas lá diz, parágrafo 3º, o Sistema Único de Saúde também deverá garantir ao paciente que possua condição física que enseja incapacidade funcional ou alterações psicopatológicas. Isso significa dizer que se essa palavra não estivesse, um homem que fosse submetido a uma cirurgia, vamos supor aqui de membro, e que tivesse ficado de forma de função incapacitado de ereção, ele pelo SUS poderia fazer um implante, né, de uma prótese para que ele pudesse continuar a vida normal dele. Agora, psicopatológica vai ser uma avalanche, mais uma senhora avalanche de aproveitadores para fazer troca de sexo pelo SUS. E isso não se pode admitir. Portanto, eu quero aqui solicitar que seja retirado de pauta dentro do que estabelece o regimento interno, senhor presidente. Alguém para encaminhar contra? Deputada Sâmia, Érica. Deputada Sâmia. Presidente, eu fiquei até meio abismada. A gente estava conversando aqui sobre a justificativa do deputado para tentar obstruir o projeto, porque é uma fantasia da cabeça dele, assim, a justificativa. Eu até fiquei meio chocada quando ele mencionou a possibilidade de ereção de homens. Eu não entendi muito bem aonde ele quer chegar. Mas a gente está falando aqui de garantir um direito, né, para a população mais vulnerabilizada, que muitas vezes não tem condições, não tem recursos para fazer essas cirurgias reparadoras. E é um projeto fundamental que a gente quer aprovar assim, no dia de hoje. Eu acho que tem parlamentar que fica buscando pelo em ovo mesmo, por uma perseguição obsessiva com determinados setores e grupos, também vulnerabilizados da sociedade, e com uma posição transfóbica, que não cabe, que inclusive não tem nenhuma relação com o projeto em apreciação. É por isso que, assim, muito francamente, eu acho que a gente deve tocar o baile, seguir, aprovar e ignorar um pouco também as manifestações um pouco mais íntimas de alguns parlamentares que eu acho que não cabem aqui nesse projeto. A presidência solicita às senhoras deputadas, aos senhores parlamentares e aos senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início à votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Como orienta o PL? Sim, pela retirada, senhor presidente. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? Presidente, eu fico pensando que crueldade é essa, não é? Porque é uma crueldade. Nós estamos aqui com um projeto assegurando que as pessoas tenham acesso às cirurgias plásticas reparadoras. Ou seja, para que se possa corrigir deformidades congênitas adquiridas, ou seja, para que as pessoas tenham direito a ter uma cirurgia plástica que possa reparar o que foi objeto, ou que foi, enfim, que foi prejudicado em função de qualquer tipo de acidente, que possa reparar.
Então, veja, inclusive algumas cirurgias que provocam, exigem uma reparação, porque são cirurgias que retiram parte dos membros em função de um tratamento oncológico. As mulheres, por exemplo, que sofrem mastectomia, têm que ter direito a uma cirurgia reparadora. Ou as pessoas que perdem membros, ou que são vítimas de qualquer tipo de deformidade em função de acidentes, em função de percalços na vida, tem que ter direito a uma cirurgia reparadora. É isso que se trata, o projeto trata disso. Agora aqui há uma transfobia que é tão patológica, que só se consegue ver aquilo, só se consegue ver qualquer proposição a partir dessa lente transfóbica. Porque, aliás, é bom lembrar que já se permite no SUS as cirurgias que são cirurgias de ressignificação. Já se permite isso. E aqui o que nós queremos é assim, houve uma necessidade de uma cirurgia plástica reparadora em função de qualquer deformidade adquirida, congênita, em função de qualquer tratamento, ou seja, inclusive tratamento oncológico, as pessoas têm o direito a isso, mas não é muita crueldade. A transfobia é tanta, deputado Patrus, onde que se vê coisas onde não existem. Não existem e que se impedem que as pessoas possam ter direito à cirurgia reparadora quando são vítimas de qualquer tipo de acidente ou quando precisam desta cirurgia em função de uma condição congênita. Portanto, tem que votar sim esse projeto em nome de todas as pessoas que precisam de cirurgia plástica reparadora, em nome de todas as pessoas que estão em filas esperando essa cirurgia plástica para resgatar, enfim, a sua condição de serem atendidas pela política de saúde pelo próprio SUS. Então, portanto, é não a retirada. Maria União Brasil, PSD, PP. Presidente, PP orienta sim a retirada. Republicanos, MDB, Podemos, PSDB, Cidadania, PSB, Pessoal Rede. Presidente, além do que a deputada Érica já disse, eu só tenho a endossar, porque foi excelente a explanação, eu fico pensando, por exemplo, naquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica severa, ao ponto de terem sofrido sequelas, né, físicas e que necessitam de cirurgias reparadoras, justamente como parte de mitigar, né, os efeitos traumáticos, psicológicos e físicos de tamanha agressão e que, de repente, não vão ter a possibilidade desse direito em função de uma visão preconceituosa de um parlamentar que acha que esse é o contexto para poder, enfim, vociferar opiniões muito duras contra a população trans, que muito bem disse a deputada Érica, inclusive, já é um direito, já é uma possibilidade prevista pelo SUS, né? As cirurgias de redesignação sexual e que, portanto, não são nem objeto aqui desse nosso projeto, que está falando de cirurgias reparadoras em função de acidentes, doenças graves, congênitas, agressões. Então, assim, é óbvio que nós precisamos votar. PDT, Solidariedade, Avante, PRD, maioria, minoria. Presidente, pela minoria, também a orientação é sim, e apenas para demonstrar o quanto esse conceito, esse termo, a psicopatologia, ele precisa ser melhor estudado, quem sabe, pela relatora, até para que talvez troque o termo ou mude o conceito. Psicopatologia é um termo muito amplo, não diz respeito apenas à questão sexual. Uma pessoa pode se sentir, por exemplo, ter desvio de personalidade, se achar feia, achar que um homem, uma mulher, seja quem for. E aí está sujeito aqui também o SUS passar a responder por cirurgias plásticas que não têm o cunho principal do projeto. Então é nesse sentido, presidente. É meritório, sem dúvida alguma, porém precisa ser ajustado. E eu acredito que isso é muito fácil de fazer conversando com a própria relatora. Então, minoria, sim. Oposição,
Senhor presidente, oposição é sim, e as duas deputadas que me antecederam agora no direcionamento do voto, eu não estou entendendo qual é a preocupação delas. Se o problema é de que elas querem as cirurgias reparadoras, lindo, eu também quero, o Brasil todo quer, todo esse plenário quer. A gente quer que uma mulher, por exemplo, que vai fazer uma operação de câncer de mama, possa, no mesmo momento, ter reparado o seu seio. Agora, colocar um jabuti para colocar ideologia no meio, para querer fazer com que pessoas vá trocar de sexo, pelo amor de Deus, isso aí nós não vamos aceitar. Se vocês são tanto a favor e utilizam sempre o meio, mas o fim é outro, então retire só essa palavra, retire essa palavra e todos nós aprovamos por unanimidade. Acabou, simples assim. Presidente, pelo governo. Governo. Presidente, é preciso que o deputado entenda que a transexualidade não é considerada uma patologia. Ela saiu do Código Internacional de Doenças há alguns anos já. Há alguns anos. O que nós estamos falando aqui é de determinado tipo de acidente ou de evento que possibilita que as pessoas tenham a sua autoestima rebaixada. Muitas vezes, dando um exemplo muito concreto, a pessoa em um acidente, ela fica sem o seu próprio nariz. Ela consegue até respirar, ela tem a funcionalidade, mas ela tem uma consequência disso, que é uma queda na própria autoestima, que ela fica com uma série de sintomas que é ocasionado por aquele tipo de agressão que ela sofreu. E a partir daí, quando você tem a cirurgia reparadora, você também tem um impacto. Uma mulher que tem que retirar um seio em função de um câncer, essa mulher, ao ter essa cirurgia reparadora, ela resgata sua própria autoestima. O que se diz aqui com efeitos de psicopatológicos são as consequências que as pessoas sofrem em função de um processo de agressão que a cirurgia reparadora, ela vai, obviamente, recuperar e reparar a própria autoestima e recuperar a saúde psicossocial desta pessoa. É simples isso aqui. Eu acho impressionante que essa transfobia elimine direitos que são direitos tão importantes para o conjunto da população. Eu estou aqui dizendo que eu fico muito impressionada com isso. Impressionada com tamanha crueldade. Tamanha crueldade com as pessoas que precisam de uma cirurgia reparadora para que possam, inclusive, estar com a saúde psicossocial preservada. E nós temos aqui uma transfobia que não se controla, que não se aplica, porque eu vou repetir, transexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças, não é considerada uma patologia. Então, portanto, os argumentos não se sustentam, a não ser pelo ódio transfóbico que não se controla. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!